Enxergue como super-homem na hora de fazer os seus desenhos. Ficou interessado e quer saber mais? Essa aula pode mudar o jeito que você estuda o desenho. Fica comigo com mais detalhes depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Sou o Gico e você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos e que mais te ensina desenho, nesse estilo de quadrinhos aqui do YouTube. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faz aqui a sua inscrição, aciona o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre está aos sábados uma aula de desenho para dar um up aí no teu traço. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais teórico, vamos chamar assim. Eu quero chamar a atenção para o jeito que você observa os seus desenhos quando você está treinando desenho ou quando você está fazendo só uma cópia. Muita gente começa a desenhar ou estudar desenho copiando um desenho que gosta, um artista que admira. Olha, não tem nada errado com isso, tá? É totalmente válido e eu incentivo que você faça bastante isso. O problema, eu acredito, é o jeito que você está observando o desenho na hora de desenhar. Você pega o desenho, escolheu lá um desenho, sei lá, pode ser um anime, um mangá, um quadrinho, um super-herói, o que seja. E você começa a olhar aquele desenho e tenta fazer a reprodução dele olhando para o desenho como linhas, um conjunto de linhas que você tem que reproduzir de uma determinada maneira para que aquilo ali funcione. Esse tipo de desenho, de cópia, é uma coisa que eu vejo acontecer muito lá no curso, no meu curso presencial. Eu recebo lá alunos na faixa de 8, 9, 10 anos e geralmente, 97% dos casos, a galera desenha baseado em linha, em traço. O que eu quero dizer com isso? Eles vão pegar aquele objeto de desenho, vão olhar a linha, o contorno principalmente do desenho e vão tentar reproduzir aquele contorno da melhor maneira possível na hora de desenhar o desenho deles lá. Por que isso não está totalmente certo? É uma maneira de estudar? Sim, é uma maneira. Você pode fazer isso? Pode, continue fazendo, não tem problema não. Mas se você fizer essa maneira que eu vou te passar aqui agora, que é observar o desenho como se fosse o super-homem, por que eu quero dizer como se fosse o super-homem? O Clark Kent tem visão de raio-x, certo? Ele consegue ver através dos objetos. Então eu quero que você tente da melhor maneira possível observar, mesmo que o seu desenho que você está estudando ali não tenha um rascunho, não tenha uma preparação, como a gente faz aqui nas outras aulas de desenho que você já viu aqui no canal, como eu explico para eles lá na própria aula de desenho, lá no curso presencial. Eu quero que você tente ver através desse objeto que você está desenhando, não só o contorno e a quantidade de linhas que formam aquele desenho, mas também como elas se relacionam por trás daquele desenho. Então, tenta observar como se você tivesse visão de raio-x, como essas formas se interrelacionam, que volumes eles têm por trás do traço, simplesmente atrás do 2D. Tente ver em 3D, tente enxergar os desenhos como se fosse uma quantidade de objetos em 3D interrelacionados. Isso vai fazer duas coisas acontecerem no seu desenho. Primeiro, você vai ter uma noção de profundidade muito melhor, deixando seu desenho muito mais vibrante, muito mais vivo, muito mais próximo da realidade do que simplesmente uma quantidade de linhas contornando alguma coisa. Isso é fato, tá? Você vai ver que vai acontecer rapidamente. A segunda coisa que vai acontecer, assim, a partir do momento que você consegue estudar, observando essa inter-relação de formas, é que você vai conseguir fazer isso, reproduzir isso sem precisar copiar. Então você vai conseguir começar a combinar as formas de maneira que elas criem uma figura inédita sem a necessidade de olhar uma referência. E quanto mais você treinar isso, mais fácil isso vai vir para você. Como eu chamo isso lá no curso. O curso é baseado no método que eu criei, chamado método dos 3 pilares. O primeiro método é a observação, que é o que você faz quando está observando qualquer estudo de desenho. Pode ser um desenho, pode ser um anime, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser a vida real, pode ser a imagem que está guardada dentro da sua cabeça. Essa é a fase da observação. A segunda fase é a repetição. Você vai pegar aquele exercício e vai fazer não só uma vez, mas 10, 20, 30 vezes. Quando você começa a fazer a repetição diversas vezes, você começa a internalizar aquele desenho. Essa internalização vai criar um banco de dados mental, uma quantidade de imagens que vai ficar guardada, estocada de uma maneira ou de outra no seu cérebro, que vai te ajudar depois a recombiná-las e criar figuras inéditas, que acredito que seja o objetivo de todo mundo que desenha. Não ficar copiando sempre uma figura, mas criar figuras inéditas a partir de uma referência mental que você possa ter. Então, vamos tentar agora, vamos ali, meu gatinho está passando aqui agora.
Ali que safadinha. Vamos agora para a prancheta, dar uma olhada ali. Como que você pode, na prática, fazer isso? Separa lápis, papel, e se você tiver um grafite azul, também é legal para você entender melhor essa inter-relação de formas. Vamos praticar agora, vamos lá. Então, gente, o que eu quero dizer como enxergar como super-homem é o seguinte. Por exemplo, tem essa figura do Conan aqui. O que tem alunos que fazem? Eles começam começam a desenhar assim, ó. Começa pelo dedo, por exemplo, tá? E vai subindo esse desenho como se fosse um mapa. Ó, vai contornando todo o detalhe. Eu tô aqui, ó, gastando um tempão de linha, tá? Sem saber exatamente qual é a relação que essa linha vai ter, por exemplo, com a de cá. Onde que o outro braço vai ficar, ou aonde que a tanga tá, onde a perna tá. Isso que eu chamo de desenhar como se fosse um mapa. As pessoas não conseguem vislumbrar aqui a inter-relação que tem de todas essas formas. A proposta que eu faço para você, a partir de agora, quando você for desenhar, é o seguinte. Se você fosse o super-homem e estivesse enxergando essa figura, você conseguiria ver toda a relação de volumes que tem aqui. Então, ao invés de começar pelo dedo, pela linha, você vai começar com o volume que essa cabeça, por exemplo, ocupa. Ó. E use um grafite azul. Se você não encontra grafite azul aí na tua casa, perto da tua casa ou na sua cidade, na descrição do vídeo eu coloco o link lá para a Amazon, que eles vendem. Eu uso sempre grafite ou lápis ou lapiseira, tá? Então aqui nesse link você encontra o grafite azul e a lapiseira para você treinar desenho com grafite azul. Agora você vai ver a relação que vai ter do volume dessa cabeça com o volume do torso, esse volume que está aqui, ó. E você vai representar isso com forma geométrica, ó. Uma forma geométrica sobre a outra. E depois a forma geométrica que representa o deltoide, ó. Sempre trabalhando primeiro os volumes em inter-relação. Por isso que eu faço sobreposto, ó. Um volume sobreposto ao outro. Por enquanto eu não coloco nem sinal de olho, de nariz, de boca, nada disso. A gente trabalha só, ó, essas inter-relações. Isso que eu faço essa proposta para você. Na hora de desenhar agora, antes de começar a desenhar, tenta encontrar os volumes que essa figura que você está desenhando ela ocupa. Que volumes e como eles se relacionam. E principalmente, quais são as áreas negativas dos desenhos de área negativa que tem, que é essa área que é o não desenho. Ó. Essa parte aqui entre o braço, o torso e o quadril dele. Ó. Isso vai ajudar você também a estabelecer o volume, proporção, toda a parte de composição da sua figura. Tá? Então, eu não vou fazer o desenho todo, hoje a aula, como eu falei, é teórica, mas essa é a proposta que eu faço para você. Uma aula um pouco mais curta, para você pensar, como que eu estou desenhando? Eu estou desenhando da maneira certa? Eu estou pelo menos observando, que é uma das partes do desenho tão importante, eu estou observando isso aqui de maneira correta? Ou eu estou só olhando só linha? Se você estiver olhando só linha, pensa como você pode refazer isso utilizando as inter-relações e olha as outras aulas de desenho aqui do curso, você vai ver que eu uso isso aqui, por isso que eu não vou fazer o desenho todo de novo. Olha as outras aulas da playlist aqui e você vai ver como que eu faço isso. E se você quer se aprofundar no tema, aí você tem aqui no link na descrição desse vídeo o meu curso de desenho, Desenhando Heróis, onde eu vou mostrar essa e outras técnicas de desenho para que você possa desenhar sem copiar, tá bom? Ficou interessado? Clica aqui no link e explora o conteúdo. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado dessa aula, tenha mudado um pouquinho a sua percepção de como estudar desenho. Comenta aí o que você achou. Você já fazia isso? Já conseguia ver as inter-relações e enxergar como o super-homem enxerga? Vê se isso aí te ajudou. Se te ajudou, eu fico muito feliz. Compartilha esse vídeo com quem gosta de desenhar também. E claro, quer se aprofundar ainda mais, aí vem estudar desenho comigo do curso Desenhando Heróis. Na descrição do vídeo tem um link para você explorar todo o conteúdo do site. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar por lá. E lembra, são 15 dias de garantia total lá no curso. Você ainda vai fazer parte comigo e os seus colegas de um grupo secreto no Telegram para tirar dúvidas e compartilhar as suas experiências, beleza? Vou ficando por aqui, lápis e papel na mão e vamos desenhar. Agora sim, observando tudo como o super-homem faria.